Caríssimos católicos apostólicos romanos, filhos da única igreja fundada por Jesus Cristo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, no Evangelho de São Mateus 16:18 diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. Não adianta o comunismo, o satanismo, as falsas religiões e as seitas guerrearem contra a Igreja Católica. Jesus disse que as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Os inimigos dizem que Jesus não deixou uma igreja. Claro que deixou. Quem fala isso chama Jesus de mentiroso. Jesus é católico, Nossa Senhora é católica, os apóstolos são católicos. O católico precisa saber que nem tudo o que Jesus disse está na Bíblia. João 21:25. Nós temos também a Sagrada Tradição. Fora da Igreja Católica não há salvação. E o católico só de nome não se salvará, irá para o inferno. Conferir Concílio Vaticano II, Constituição Dogmática Lumen Gentium, número 14. De que adianta o católico ser batizado e crismado e viver como pagão? São Pio X, no Catecismo Maior, número 165, diz que esses católicos só de fachada, só de nome, católico não praticante, vão todos para o inferno. A Igreja Católica não é cemitério. Isso mesmo, a Igreja não é cemitério para suportar defuntos, nem sarcófago para suportar múmias. O católico não praticante é um dos piores inimigos da Igreja Católica. É preciso acabar com a falsa misericórdia. Na primeira carta de São Pedro, capítulo 4, versículo 18 diz: Se o justo com dificuldade consegue salvar-se, em que situação ficará o ímpio e pecador? Deus não perdoa nenhum pecado sem arrependimento. Prezado católico, vamos refletir sobre a hierarquia angélica. É possível saber algo sobre a hierarquia angélica. É possível, mas é muito difícil. Santo Agostinho escreve como se distribui essa altíssima sociedade dos anjos e como se diferenciam as suas dignidades. Diga-o quem puder, eu confesso que não sei, escreve Santo Agostinho. As hierarquias celestes encerram muitos mistérios. Santo Atanásio diz: cada ordem de anjos é formada de anjos de igual categoria, escreve Santo Atanásio. E o mesmo santo diz: as hierarquias celestes encerram muitos mistérios. Estimado católico, os anjos são divididos em 9 coros. Repito, os anjos são divididos em 9 coros. Serafins, querubins, tronos, dominações, virtudes, potestades, principados, arcanjos e anjos. Esse número de 9 coros angélicos apareceu no século IV, no Oriente,
mencionado por São Cirilo de Jerusalém e por São João Crisóstomo. No Ocidente, Santo Ambrósio também se referiu a 9 coros. Essa doutrina tornou-se comum desde o tempo de São Gregório Magno. O pseudo Dionísio Areopagita tinha uma concepção trinitária sobre a hierarquia angélica. Deve-se a ele a divisão da hierarquia celeste em 3 ordens ou hierarquias, composta cada uma de 3 coros. Primeira ordem ou hierarquia. Primeiro coro, anjos. Segundo coro, arcanjos. Terceiro coro, principados. Segunda ordem ou hierarquia. Quarto coro, potestades. Quinto coro, virtudes. Sexto coro, dominações. Terceira ordem ou hierarquia. Sétimo coro, tronos. Oitavo coro, querubins. Nono coro, serafins. Estimado católico, quais seres espirituais celestes pertencem à terceira hierarquia? Pertencem à terceira hierarquia os seres espirituais celestes mais privilegiados, serafins, querubins e tronos, pois vivem, por assim dizer, nos umbrais da divindade, pela luz de Deus que recebem diretamente, experimentam simultaneamente dos 3 graus de perfeição espiritual, isto é, da purificação, da iluminação e da união com Deus. Sua função, segundo São Boaventura, é a visão de Deus e sua glorificação extrínseca e o aperfeiçoamento dos coros inferiores pela iluminação que lhes comunica. Quais seres espirituais celestes pertencem ao 9º coro da terceira hierarquia? São os serafins. Os serafins são os mais próximos de Deus, de cujo conhecimento e amor participam em grau superior aos demais, por contemplarem, por assim dizer, a Deus, o amor supremo, a fonte de todo amor. A vontade dos serafins é como que uma fulguração que não vive senão do amor divino. Amando somente a Deus, cada vez mais os serafins se abrasam neste fogo celestial. Os serafins conhecem a infinita bondade de Deus e esse conhecimento aviva-lhes sem cessar o amor. Os serafins amam a Deus sem limites. Deus é caridade, é Ele mesmo o amor, como a natureza dos serafins os impele a amarem, ama a Deus sem limites, sem medidas e sem fim. O ofício dos serafins, prezado católico, é amar a Deus e cantar seus louvores, comunicando aos demais coros o fogo do amor a Deus. Por isso se fala dos ardentes serafins, cujo objeto é o bem. Eles, portanto, adoram, amam e louvam sem cessar a Santíssima Trindade. Devemos pedir aos serafins que nos abrasem no amor a Deus e nos inflame o coração no carinho para com a Virgem Maria, nossa Mãe Celeste. Estimado católico, quais seres espirituais celestes pertencem
ao oitavo coro da terceira hierarquia. São os querubins. Os querubins recebem diretamente os raios da divina sabedoria e estão cheios da sublimidade da ciência do Senhor. O entendimento dos querubins é um tesouro de luz e de verdade. Ao contemplarem a essência divina, ficam os querubins submersos naquele abismo imenso da sabedoria de Deus que os envolve totalmente. Os luminosos querubins têm a prerrogativa, isto é, o privilégio de contemplar o poder divino. Como que extasiados, os querubins prorrompem em cânticos de amor e louvor a Deus. Os querubins são a personificação do zelo na realização da maior glória de Deus e da defesa da mesma. Um querubim teria guardado a porta do paraíso após a queda de Adão. Acredita-se que o trono do Papa, isso mesmo, acredita-se que o trono do Papa seja guardado por 4 querubins e que muitos santuários que os homenageiam são assistidos por um deles. A piedade cristã invoca os querubins nas tentações contra a fé, a virtude da pureza e os escrúpulos. Estimado católico, quais seres espirituais celestes pertencem ao 7º coro da terceira hierarquia? São os tronos. Isso mesmo, são os tronos. Os tronos contemplam eternamente a Deus em sua puríssima essência. Os tronos recebem de Deus as ordens para comunicá-las às dominações e aos outros espíritos das hierarquias inferiores. Os tronos estão permanentemente junto de Deus. São como que um trono sobre o qual simbolicamente descansa a majestade divina. Os tronos assistem aos bispos em suas dioceses, aos governantes e às comunidades claustrais, e oferecem à Santíssima Trindade as orações e sacrifícios que se realizam em suas comunidades. Devemos invocar os tronos para que esclareçam e iluminem os governantes, bispos e responsáveis por comunidades religiosas e civis. Estimado católico, quais seres espirituais celestes pertencem à 2ª hierarquia? Pertencem à 2ª hierarquia os seres espirituais celestes, dominações, virtudes e potestades. Repito, dominações, virtudes e potestades. Sua missão primordial é a iluminação dos coros inferiores e o cumprimento dos desígnios de Deus no universo, isto é, o governo do mundo. Caríssimo católico, quais seres espirituais celestes pertencem ao 6º coro da 2ª hierarquia? São as dominações. As dominações fazem cumprir a vontade de Deus em todos os espíritos dos coros inferiores e no mundo. As dominações são espíritos administradores dos quais Deus se serve para o governo do mundo. As dominações são os generais
dos exércitos angélicos servindo a Deus, que possui a dominação suprema sobre tudo quanto existe. As atribuições das dominações se estendem não apenas a atuar sobre os coros inferiores, mas a todo o universo. Estimado católico, as dominações assistem aos que se empenham em difundir o reino de Deus, por exemplo, os missionários, os superiores dos mosteiros e conventos, os que possuem ministério de devoção espiritual e os professores. Devemos pedir as dominações pelos hereges, agnósticos, ateus, incrédulos de outras religiões e pelos católicos pouco fervorosos. Caríssimo católico, quais seres espirituais celestes pertencem ao quinto coro da segunda hierarquia? São as virtudes. Isso mesmo, são as virtudes. É por meio deste coro da hierarquia angélica, virtudes, que Deus preside o universo. Deus está em todos os lugares, pois é infinito, mas quer que as virtudes, sustentadas pela força e poder que dele recebem, mantenham as leis que regem a criação, suspendendo o curso dessas mesmas leis quando sua suprema vontade assim resolve. As virtudes têm o poder de acalmar a fúria dos mares, a força dos ventos e o curso dos astros. As virtudes estão sujeitos aos fenômenos da natureza. Na hora de uma tempestade com vento forte, devemos recorrer às virtudes e pedir proteção. Deus envia as virtudes aos que se esforçam por tornarem-se melhores. Os pecadores arrependidos são auxiliados pelas virtudes celestes, para que perseverem no bem. Para melhorar a nossa vida espiritual, devemos invocar as virtudes, porque não bastam bons pensamentos e resoluções, mas é necessário coragem e força para cumprirmos as boas resoluções. Estimado católico, quais seres espirituais celestes pertencem ao quarto coro da segunda hierarquia? São as potestades. Os espíritos celestes, denominados potestades, removem todos os obstáculos que podem impedir a execução dos desígnios de Deus. O inimigo do gênero humano, isto é, o demônio, se compraz em estorvar o quanto pode a realização dos desígnios de Deus sobre a humanidade. As potestades vencem o poder dos demônios. Repito, as potestades vencem o poder dos demônios. Os demônios, inconformados com a misericórdia com que Deus trata os homens, têm um só empenho, um só objetivo, o de induzir os homens a ofender a Deus, para que venham a participar de sua desgraça. Para proteger os homens dos ataques diabólicos, Deus designou as potestades, conferindo a elas os poderes que assegurem sempre a vitória quando invocadas a intervir nas tentações e maquinações dos demônios. Estimado católico, as potestades
auxiliam aos sacerdotes, inspirando-os para que se santifiquem e exerçam bem seu ministério. Devemos pedir às potestades pelos padres, rezemos às potestades pelos sacerdotes, para que encontrem forças para cumprir os sublimes ditames de sua vocação no meio de tantas dificuldades e perigos. Estimado católico, quais seres espirituais celestes pertencem à terceira hierarquia? Pertencem à terceira hierarquia os seres espirituais celestes, principados, arcanjos e anjos. Repito, principados, arcanjos e anjos. Quais seres espirituais celestes pertencem ao primeiro coro da terceira hierarquia? São os principados. Os principados personificam a força e têm por ofício o governo dos reinos e dos povos. São como custódios das comunidades. Aos principados estão sujeitos todos os espíritos de inferior categoria, e todos lhe obedecem no tocante a seu ministério. Os principados são como que os generais do exército do Rei do Universo. Eles defendem e protegem as nações. Cada reino, cada nação, cada igreja, cada localidade e cada povo tem um vigilante guarda, um principado que lhe serve de proteção, amparo e defesa. Cada cidade, isso mesmo, cada cidade tem um principado que cuida dela. O Brasil tem um anjo principado que cuida dele. Os principados lutam contra as legiões infernais que com seus príncipes pervertem as sociedades e fazem-nas desviar do caminho da salvação. São Gregório Magno diz: aos principados cabe agir como os instrumentos de Deus na realização dos milagres, afirma São Gregório Magno. Os principados adoram a Deus presente na Santíssima Eucaristia. Nenhum sacerdote deveria se esquecer de saudar o anjo do santuário ao nele entrar. O mesmo se aplica ao entrarmos numa igreja depois da adoração ao Santíssimo Sacramento. Devemos invocar o principado daquela igreja. Estimado católico, quais seres espirituais celestes pertencem ao segundo coro da primeira hierarquia? São os arcanjos. Isso mesmo, são os arcanjos. Aos arcanjos, Deus confia missões extraordinárias, como a comunicação de mistérios da fé e revelações de realidades acima da compreensão da razão humana. A ideia de que os arcanjos são em número de 7 encontra-se em Clemente de Alexandria e Santo Irineu. Devemos rezar aos arcanjos para que nos deem coragem nas tentações e dificuldades e conforto nas vicissitudes e sofrimentos. São Miguel Arcanjo é representado como um guerreiro subjugando Satanás, o que simboliza a armadura de São Miguel Arcanjo. Como nas imagens de outros santos guerreiros, simboliza
a armadura do cristão, o que simboliza a espada na mão de São Miguel Arcanjo. A espada de 2 gumes é um símbolo da palavra de Deus, a qual desfaz a mentira e dissipa a ilusão de que Satanás, em sua soberba, se serve para impedir a ação da graça e enganar e perder as almas. O que simboliza a balança na mão de São Miguel Arcanjo. A balança simboliza a justiça, pois como ele representa a justiça de Deus, muitas vezes é representado carregando uma balança, o que simboliza o demônio aos pés de São Miguel Arcanjo. O demônio aos pés de São Miguel Arcanjo simboliza a vitória de Deus sobre o mal. São Miguel Arcanjo é o anjo da guarda de Jesus Cristo. Repito, São Miguel Arcanjo é o anjo da guarda de Jesus Cristo, da Santíssima Eucaristia e do Santo Sacrifício da Missa, segundo alguns teólogos. Prezado católico, São Miguel Arcanjo enviaria, segundo alguns teólogos, seus arcanjos para auxiliarem o anjo da guarda de uma pessoa perseguida ou na iminência do martírio. O que significa Miguel? Miguel significa quem como Deus. Repito, o que significa Miguel? Miguel significa quem como Deus. São Gabriel Arcanjo é o mensageiro do Espírito Santo. O que significa Gabriel? Gabriel significa Deus é forte. Repetindo, o que significa Gabriel? Gabriel significa Deus é forte. São Gabriel Arcanjo é venerado como o anjo da guarda de Maria Santíssima. Devemos invocá-lo para que aumente em nós o amor à Nossa Senhora. O que significa Rafael? Rafael significa Deus cura ou medicina de Deus. Repito, o que significa Rafael? Rafael significa Deus cura ou medicina de Deus. São Rafael é representado por um jovem em traje de viagem, segurando um cajado. A vestimenta de viandante nos recorda que São Rafael está sempre disposto a viajar em nosso auxílio. O cajado lembra um cetro que simboliza o poder, o apoio e a segurança com que o arcanjo São Rafael assiste a todos quantos recorrem ao seu auxílio em suas necessidades. São Rafael Arcanjo deve ser invocado contra as potências do mal, na cura das doenças e nos deslocamentos e viagens. São Rafael Arcanjo é protetor dos confessores e penitentes. Muitos que a ele recorreram foram bons orientadores de consciências. São Rafael Arcanjo nos consola nas dificuldades e nos fortalece contra o desânimo e a depressão. Isso mesmo, São Rafael Arcanjo nos consola nas dificuldades e nos fortalece contra o desânimo e a depressão. Estimado católico, quais seres espirituais celestes pertencem ao primeiro coro da primeira hierarquia? São os anjos. Isso mesmo, são os anjos. Deus
se serve dos anjos como de emissários ou mensageiros e de guardiães de cada criatura humana. Todos nós recebemos por bondade e misericórdia de Deus um anjo custódio, nosso anjo da guarda, que nos protege das insídias do demônio e até mesmo dos perigos para o nosso corpo. Os anjos têm uma atuação e participação nas atividades dos homens, inspirando-lhes e suscitando-lhes boas ideias e propósitos, protegendo-os e auxiliando-os na jornada pela terra rumo ao céu. Os anjos são os que dirigem cada pessoa individualmente, enquanto que os arcanjos normalmente anunciam realidades que interessam à salvação de todos. Os anjos possuem amor natural, entendido como aquele de que sua natureza de anjo é princípio e causa, e que, portanto, não excede suas próprias forças. É o amor que decorre de sua natureza mesma de anjo. O anjo é intelectual por natureza. É necessário que em sua vontade exista o amor natural. O amor natural é inato e se exprime como a inclinação inerente à natureza e é infundida por Deus na criatura ao criá-la. Assim sendo, esse amor natural é reto e verdadeiro, pois é espontâneo e não sujeito e dependente do conhecimento daquilo que está sendo amado para ser seguido. Esse gênero de amor é próprio de todos os seres e, portanto, também dos anjos. Porém, nestes, somente o amor natural intelectivo. Estimado católico, os anjos receberam de Deus dons naturais inerentes à sua natureza de anjos, próprios a que pudessem ser aquilo que são. Os anjos possuem amor ilícito. Eu disse ilícito, não amor ilícito, que tem outro significado. Amor ilícito, o qual se segue ao conhecimento e que se dá nos seres capazes de adquirir conhecimento. O amor ilícito dos anjos é, porém, o amor eletivo, intelectivo, voluntário, amor de eleição, que corresponde à inclinação de alguém que conhece a finalidade, a razão última e a proporção dos meios para conseguir o fim visado. O anjo ama a si mesmo com amor natural e eletivo. Repito, o anjo ama a si mesmo com amor natural e eletivo. O anjo ama com dileção natural a outro anjo. Isso mesmo, o anjo ama com dileção natural a outro anjo. O anjo, por dileção natural, ama mais a Deus que a si próprio. Por dileção natural, tanto o homem quanto o anjo amam a Deus mais e principalmente mais do que a si próprios. Do contrário, isto é, se naturalmente amassem mais a si mesmos que a Deus, resultaria que a dileção natural seria perversa e não haveria possibilidade de se aperfeiçoarem e chegarem a se sentir felizes na glória. Estimado católico, o que é iluminação angélica? Repito, o que é
a iluminação angélica. Denomina-se iluminação angélica ao ato pelo qual um anjo de hierarquia superior dá a conhecer a um de hierarquia inferior alguma verdade de ordem sobrenatural que teve conhecimento graças à imediata revelação de Deus, o último ser na escala angelical das inteligências, transmite a iluminação que recebe ao homem. As verdades sobrenaturais, para serem conhecidas, dependem inteiramente da vontade de Deus e não podem ser apreendidas pelo poder natural de qualquer dos espíritos angélicos. Para a manifestação das verdades sobrenaturais, torna-se necessária uma revelação especial de Deus. Assim, o Pai Eterno ilumina pelo Verbo um espírito angélico superior. Esse primeiro espírito ilumina outros e cada um, em escala descendente, ilumina outros mais, até que os de menor categoria na hierarquia angélica iluminem os homens. Os anjos superiores iluminam os inferiores, aperfeiçoando-lhes o entendimento para fazê-los capazes de conhecer coisas das quais os primeiros têm conhecimento e a cujo respeito os inferiores naturalmente não teriam condições de conhecer. Todos os anjos, tanto os dos coros superiores quanto os dos coros inferiores, veem imediatamente a essência de Deus. E quanto a esta luz, um anjo nada pode ensinar a outro. Mas quanto às razões das obras divinas, quanto mais perfeitos forem os anjos, melhor conhecerão as razões das obras divinas, e sobre elas poderão iluminar os de categoria inferior. Mesmo com a realização da iluminação, os anjos não podem mover as vontades uns dos outros no sentido físico ou efetivo, não possuem absolutamente nenhum domínio uns sobre os outros com relação à vontade. Este domínio é privilégio de Deus, que concede a liberdade e a respeita, tanto com relação aos anjos, quanto em relação aos homens. Somente um anjo superior pode iluminar o anjo inferior e nunca ocorrer o inverso. Repito, somente um anjo superior pode iluminar o anjo inferior e nunca ocorrer o inverso. O anjo superior pode comunicar ao inferior tudo aquilo que lhe é dado conhecer e cabe transmitir, embora o anjo inferior não tenha capacidade para compreender de modo tão completo e perfeito quanto o consegue o anjo superior. Os santos anjos, que participam esplendidamente da bondade divina, comunicam aos inferiores tudo quanto perceberem de Deus ou lhes é revelado por Deus. Os anjos inferiores não apreendem, porém, de forma tão esplendorosa, do mesmo modo que os alunos não apreendem em toda profundidade e extensão tudo aquilo que seu mestre lhes ensina. Estimado católico, até o dia do juízo final, Deus irá revelando aos anjos
superiores, novas realidades sobre a disposição do plano da providência sobre o universo e principalmente sobre a salvação dos eleitos. Assim sempre terão os anjos superiores novas realidades com as quais possam iluminar os inferiores. Existe uma comunicação mútua entre os anjos daquilo que se passa em suas mentes. Estimado católico, toda locução angélica supõe que haja iluminação? Nem toda, mas toda iluminação supõe e é acompanhada de alguma forma de locução ou gênero de comunicação intelectual. Existe essa linguagem ou comunicação intelectual entre os anjos. É absolutamente certo e inegável. A comunicação dos anjos uns com os outros não se expressa com sons, palavras ou outro elemento material de natureza sensível. A linguagem ou comunicação corresponde a um ato de vontade de um anjo em querer que outro ou outros tenham conhecimento ou compreendam conceitos que possui e que conserva ocultos. O que faz manter ocultos os pensamentos e desejos nos anjos é a sua vontade. Essa vontade pode querer que os mesmos fiquem reservados e ocultos à visão intelectual dos demais. Os anjos superiores podem falar com os anjos inferiores, podem comunicar-lhes algo por eles desconhecido e que realmente aperfeiçoa seus entendimentos. Os anjos inferiores só podem falar com os anjos superiores para informá-los daquilo que depende de suas próprias vontades, com as quais podem comunicar-lhes algo de novo. Embora isso em nada venha a aperfeiçoar o entendimento dos anjos superiores. Os anjos superiores veem em Deus muitas coisas que os anjos inferiores não veem, graças ao intelecto mais perfeito que possuem. Os anjos podem falar com Deus, louvando-o ou suplicando-lhe, de modo a receberem dele algo que ele já sabe, mas que deseja que se lhe peça ou se lhe manifeste, como se ele não o soubesse. Estimado católico, os anjos podem aparecer aos homens. Repito, os anjos podem aparecer aos homens. Locuções angélicas são comunicações divinas transmitidas aos homens por intermédio dos anjos. São João da Cruz ensina: as almas são iluminadas aqui na terra pela sabedoria divina comunicada às hierarquias supremas e através delas aos próprios homens, ensina São João da Cruz. Prezado católico, o que são locuções auriculares? É quando a pessoa ouve efetivamente as palavras dos anjos. O que são locuções imaginativas? É quando o anjo se serve de estímulos para que a imaginação produza as imagens desejadas. O que são locuções intelectuais? É quando a comunicação se realiza com a participação da faculdade intelectual do homem,
graças a impressões e ideias que o anjo lhe confere. Os anjos não possuem o amor sensitivo. Eles não possuem conhecimento nem apetite sensitivos. Os anjos não possuem poder para criar algo. Isso mesmo, os anjos não possuem poder para criar algo. Eles não possuem poder para criar nada. Somente Deus pode criar e estabelecer a causalidade e interação entre os seres criados. Os anjos, por si mesmos, não podem realizar autênticos milagres. Repito, os anjos, por si mesmos, não podem realizar autênticos milagres. Eles e todo o poder que possuem estão compreendidos no campo da natureza criada, e o milagre é um fato que supera toda a natureza criada. Os anjos, por iniciativa e poder de Deus, podem realizar milagres. Repito, os anjos, por iniciativa e poder de Deus, podem realizar milagres. Os anjos não têm poder absoluto. Só podem exercer seu poder na medida em que Deus o permite ou ordena, para cumprir seus mandatos, para recompensar ou auxiliar aos homens, ou para castigar os maus. O anjo não pode, porém, atuar sobre nossa vontade de maneira a induzi-la a obedecer cegamente ao seu comando. A influência que o espírito angélico pode exercer sobre a vontade humana é uma influência puramente externa. O homem não pode ler diretamente na mente de um anjo, embora este esteja disposto a manifestar-lhe os seus mais íntimos pensamentos. Estimado católico, o anjo pode unir-se voluntariamente a um corpo, não como sua forma, mas por uma união acidental. Por virtude de sua natureza, pode tomá-lo e deixá-lo quando queira. Da mesma forma que um homem utiliza um instrumento para o desempenho de determinada atividade. Os anjos não podem realizar operações vitais, orgânicas, com os corpos que assumem, pois são substâncias especificamente completas. Não sendo o princípio vital do corpo, não podem, por exemplo, sentir, comer, beber, gerar e outros. A vida da Igreja Católica se beneficia da ajuda misteriosa e poderosa dos anjos. O Catecismo da Igreja Católica, no número 334, diz: a vida da Igreja se beneficia da ajuda misteriosa e poderosa dos anjos. Catecismo da Igreja Católica, número 334. A Igreja venera os anjos. Isso mesmo, a Igreja Católica Apostólica Romana, única igreja fundada por Jesus, venera os anjos. No Catecismo da Igreja Católica, número 352, diz: a Igreja venera os anjos que a ajudam em sua peregrinação terrestre e protegem cada ser humano. Estimado católico, é certo adorar os anjos? Não. Não é certo adorar os anjos. Orígenes escreve: o culto que se deve aos anjos
é de veneração e não de adoração. Então, não é certo, não é correto adorar os anjos. Temos alguns deveres para com os anjos? Temos, sim, temos. O teólogo Giuseppe Berardi escreve: para com os anjos temos o dever de veneração, e para com o anjo da guarda temos também o dever de lhe ser gratos, de seguir as suas inspirações e de nunca ofender a sua presença com o pecado, escreve o teólogo Giuseppe Berardi. Estimado católico, cada diocese é dirigida por 2 bispos. Orígenes escreve: um bispo secular e um bispo anjo. Ensina Orígenes. Os anjos não são todos iguais. Orígenes escreve: os anjos são diferentes uns dos outros, escreve Orígenes. Os anjos não permanecem no lugar reduzido. Orígenes diz: os anjos estão em toda parte, vigiam e governam a natureza. São Jerônimo diz: os anjos cuidam e velam até pelos pormenores do cosmos. E o mesmo santo diz: e de forma especial pelos homens, escreve São Jerônimo. O poder do anjo está limitado à ordem natural e somente pode exercer normalmente sua virtude operativa mediante a mudança da matéria pelos meios pelos quais a natureza atua. Os anjos não estão contidos em um lugar corpóreo. Santo Tomás de Aquino ensina: os seres incorpóreos não estão em um lugar em razão do contato de quantidade dimensional, como acontece com os corpos, mas em razão de seu poder operativo, ou seja, pela aplicação de sua virtude operativa, ensina Santo Tomás de Aquino. O anjo não está em todos os lugares. Isso mesmo, o anjo não está em todos os lugares. Santo Tomás de Aquino ensina: a essência e a natureza operativa do anjo, sendo finitos, não podem se estender a todos os lugares, o que somente Deus consegue realizar, ensina Santo Tomás de Aquino. Estimado católico, 2 ou mais anjos não podem estar ao mesmo tempo em um lugar formal e adequado de um modo completo, isto é, produzindo o mesmo efeito como causas principais totais. Podem-no, porém, de uma maneira incompleta, como causas principais parciais do mesmo efeito formal, no mesmo lugar material, ou também no mesmo lugar formal e adequado, e até mesmo num lugar formal, porém inadequado. Ao proteger uma pessoa numa viagem, o anjo não viaja com ela. Repito, ao proteger uma pessoa numa viagem, o anjo não viaja com ela. O anjo não viaja com aquela pessoa a quem protege, como se fosse um passageiro. O movimento local do anjo não se realiza do mesmo modo que o movimento dos corpos, mas analogicamente. Isto não significa, porém, que o anjo não se mova própria e verdadeiramente, pois, embora estar em um lugar localmente, não se aplique ao anjo no sentido próprio e estrito do termo,
Convém, entretanto, em sentido próprio e estrito, o poder operar no lugar. Santo Tomás de Aquino ensina: da mesma maneira que aquele que faz uma obra está onde está a obra, o anjo, enquanto exerce sua virtude operativa, está no lugar onde a mesma é aplicada, ensina Santo Tomás de Aquino. O movimento local do anjo pode ser contínuo ou descontínuo. Assim, quando deseja aplicar sua virtude operativa pouco a pouco ou por etapas sucessivas de um lugar a outro, seu movimento será contínuo. O movimento será descontínuo quando, pelo contrário, pode em dado instante suspender totalmente sua operação em um lugar e no instante imediato a aplicar sua operação a outro lugar. Santo Tomás de Aquino diz: isto porque o anjo está num lugar quando neste lugar exerce sua virtude operativa, ensina Santo Tomás de Aquino. A rapidez da operação angélica não depende apenas da magnitude do poder do anjo, mas também da determinação de sua vontade. Os anjos participam da realização da glória extrínseca de Deus. Para isso, os anjos o adoram, o louvam, velam pelos homens, pelas comunidades e atuam normalmente sobre a matéria, seja no cumprimento normal de sua missão, quando necessário, ou milagrosamente, derrogando as leis da natureza, quando Deus determina que assim se faça. Então, caríssimo católico, conhecemos um pouco sobre a hierarquia angélica. O católico não pode viver de braços cruzados, adormecido na poltronice, mergulhado na ignorância religiosa. O católico que não estuda a doutrina católica, por preguiça, comodismo, desprezo e relaxamento, comete pecado mortal. Conferir Catecismo Maior de São Pio X, número 5, e segundo Catecismo da Doutrina Cristã, lição preliminar 15. O católico deve também ler e meditar a Bíblia, os documentos pontifícios, as biografias e escritos dos santos, estudar dogmática, estudar o catecismo da Igreja Católica, o catecismo romano, o catecismo maior de São Pio X e outros catecismos. Mas não basta estudar. O católico precisa ser missionário, precisa visitar as casas para evangelizar e acordar as pessoas que estão dormindo nas garras de Satanás. São João Crisóstomo escreve: não haveria mais nenhum pagão se nos comportássemos como verdadeiros cristãos. Não haveria nenhum pagão se cada católico vivesse o seu batismo, se cada católico fosse sal da terra e luz do mundo, se cada católico fosse santo. Oh
Deum